Pessoal, voltei. Agora, na nossa disciplina de Geografia, nós iremos responder mais atividades na página 236, certo? Na página 236, temos aqui a primeira questão. Ele diz que as imagens abaixo representam o mesmo lugar em épocas diferentes. Contorne 4 diferenças que existem entre elas. Gente, aqui foi sobre as mudanças que ocorrem de um período para outro. Não é verdade? Nós vimos que essas mudanças, elas podem ser a curto prazo ou a longo prazo, tá bom? As pessoas modificam o ambiente para a sua própria necessidade. Se elas passam a modificar sem necessitar e prejudicando o meio ambiente, o ambiente onde elas estão inseridas, significa dizer que ela já não está modificando para suprir a sua necessidade, mas ela está já movida ao interesse, certo? A destruir aquele determinado ambiente. Então, se você for modificar, modifique analisando os pós e os contras. Significa dizer as coisas boas e as coisas ruins que podem acontecer naquela mudança, tá bom? Na página seguinte, na segunda questão, ele diz para você enumerar as imagens na ordem de mudança das fases da vida das pessoas representadas a seguir. Nós temos aqui, gente, primeiro a criança, tá bom? Bebezinho, depois ele foi crescendo, passou para a fase adulta, depois ele foi para a fase da velhice. Então, você vai enumerar de acordo com a fase de cada um. Na terceira questão, ele diz para você seguir o sentido das setas, forme 3 palavras mágicas e escreva-as nos espaços a seguir. Aí você vai seguir o sentido das setas e escrever as palavras mágicas. Professor, o que são as palavras mágicas? Gente, as palavras mágicas são aquelas palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia para falar com as pessoas, para agradecer determinadas ações que elas façam para a gente e para fazer com que as pessoas se sintam valorizadas, se sintam respeitadas e se sintam amadas, tá bom? Nessa questão aqui, ele diz para você se juntar com um colega e escolher uma das palavras encontradas acima e fazer um cartaz que representa uma situação em que essa palavra pode ser usada na sala de aula. Depois mostre como ficou para os outros colegas e o professor. Então, você vai fazer, gente, escolher alguma dessas frases da palavra que vocês encontrou e vai fazer um pequeno cartaz. Pode ser no caderno mesmo, tá bom, gente? Que você vai fazer uma situação em que essa palavra pode ser usada na sala de aula, certo? Depois vocês vão mostrar pra gente como foi que ficou. Página seguinte, 238, nós temos aqui imagens e temos a questão 4, que diz assim: em décadas passadas, as crianças utilizavam aparelhos para ouvir música ou realizar um trabalho escolar diferente dos aparelhos atuais. Veja alguns exemplos, depois pesquise em jornais e revistas ou na internet imagens de como essas ações são realizadas atualmente e colhe-as no espaço abaixo. Aí você vai pesquisar imagens e vai dizer como é que as crianças ouviam música na época passada. Aí você vai procurar na internet, jornais e revistas, imagens de aparelhos que as pessoas utilizavam para ouvir música. No caso, ele não quer nem passado, aqui é o passado, né, gente? Aqui é a imagem do passado, aí você vai colocar a imagem atualmente, vai pesquisar e colocar aqui. Aqui é o homem utilizando máquina de escrever em 1936 para elaborar um cartaz ou documento. Aqui você vai colocar como é que eles fazem isso atualmente, quais aparelhos eles utilizam hoje para fazer essas ações aqui, tá? Então, pessoal, bons estudos e até a próxima.